Pessoal, bom dia. Vamos dar início agora à apresentação da doutora Graziele. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a todos pelo dia. Nós somos a sustentação da assistência à saúde, né? Nós somos o SUS. Então vamos refletir um pouco mais sobre isso, o que nós podemos fazer para fazer ainda mais a diferença na vida das pessoas. E eu gostaria de dizer que estou muito feliz hoje por ter aqui a doutora Graziele, que quando conversei com ela imediatamente, né, já me disse inclusive a data. Eu disse, Nicole, posso? E já disse a data. Então, muito obrigada. Deus abençoe você e sua família. É médica ginecologista obstetra, formada pela Universidade Federal da Bahia. Ela vai se apresentar melhor. E eu peço que vocês guardem o celular, deixem o WhatsApp para depois. Prestem atenção, isso aqui é muito importante para todos nós. E que vocês tenham um dia muito proveitoso. Vou chamar aqui o secretário de Saúde para falar um pouquinho e bom dia a todos. Bom dia a todos. Leide, lá, por favor. Lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez, de estarmos aqui juntos. Agradeço de coração a todos vocês. Hoje, Dia do Trabalhador, uma data em que muitos, por conta do feriado, dizem, poxa, eu vou folgar, eu vou descansar, e vocês aceitaram o nosso convite de estarem aqui conosco. Alguém me dizia lá fora que estão fazendo jus do dia, né? Dia do Trabalhador, e estão a trabalho, estão em serviço. Que bom. Então agradeço a todos vocês que aceitaram o convite, que estão aqui conosco. Doutora Grazi, te agradeço de coração. Dia do Trabalhador também, e aqui conosco, e Nicole conversava comigo durante a semana dos compromissos, enfim, e a tua disposição de estar aqui conosco, e a gente te agradece assim de coração mesmo. E a palavra mais forte hoje é agradecimento. Eu agradeço a cada um de vocês, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos, equipe do PSF, aí eu tenho aqui os outros profissionais, eu tenho do NASF também, todos eu não vou citar, porque eu acabo pecando, que eu esqueço da fisioterapeuta e ela me cobra depois. Mas, enfim, agradeço a presença de cada um de vocês. Ananda, você também é enfermeira, então já te agradeci. Então é isso, agradeço de coração a vocês. Agradeço a Nicole pelo empenho, pela dedicação. Também deixou lá em casa, está aqui conosco nessa manhã. E é isso, a palavra de ordem hoje é agradecimento. Eu só tenho a agradecer. E que esse dia possa ser proveitoso, que tudo que venha a ser discutido hoje, nós possamos somar, conhecimento somado, a gente vai colocando em prática, e com certeza nós, em momento algum, iremos nos arrepender de estar aqui. Com certeza, talvez ocorra por aqueles que não puderam estar conosco. E o nosso desejo é esse, que possamos ter um bom dia. Doutora Grazi? Bom dia. Eu queria agradecer ao secretário e à Nicole, né? Que acho que ela já entrou em contato comigo, deve ter uns 2 meses. E a gente marcou essa data. Eu digo, esse início de ano para mim está meio complicado, mas se você quiser, primeiro é feriado. Se tiver algum doido igual a mim para trabalhar, então a gente vai. Ela, não, eu vou organizar o pessoal, nós vamos, né? Então, eu agradeço muito a disponibilidade de estarem todos aqui. Eu sei que a gente já trabalha a semana toda, quando tem um feriado desse, a gente quer descansar, ficar com a família, né? Mas não é uma aula isso aqui. O que eu vou fazer é uma exposição. Eu quero que a gente esteja, como eu sempre estou aberto, para a gente tirar dúvidas, né? Porque a gente trabalha, nós somos a saúde. Independente de você estar num serviço público ou particular, nós viemos ao mundo para fazer diferença. Então, ninguém veio aqui a passeio, todo mundo tem sua missão, né? E a partir do momento que você é um profissional de saúde, nossa missão é maior ainda. Então, é passar uma palavra de conforto, sempre tentar propagar o bem, né? Então, quanto mais informado a gente tiver, né, e tentar passar a questão mais científica para o paciente, né, melhor, tá bom? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Graziele, né? Muita gente já deve me conhecer pelos exames. Eu me formei, esse ano eu completo 10 anos de formada. Eu me formei pela Universidade Federal da Bahia. E aí, na época, eu fiquei na dúvida, né?
se realmente eu iria seguir minha vocação de ginecologia ou eu amava muito medicina. Então, eu resolvi primeiro fazer residência de clínica médica, então eu tenho uma formação em clínica. Depois eu fui fazer ginecologia e obstetrícia. E aí, na obstetrícia, eu vi que eu não faria obstetrícia se eu não soubesse fazer bem ultrassom. Ainda mais que minha intenção era voltar para o interior. Então, eu fiz ultrassonografia. E aí, tem um título de ginecologista e obstetra, tem um título de ultrassonografia. E hoje, quando você começa a trabalhar, você começa a ver o outro lado da medicina. Você vê que só o remédio não resolve. E aí eu estou fazendo uma pós-graduação em medicina funcional, né? Que é para tratar o paciente, o corpo do paciente, o corpo e a mente, né? Que a gente faz reposição de vitaminas, minerais. Então vocês devem pegar muito, né? Tanto eu quanto o Dr. Volney, que é meu esposo, pegar muita prescrição aí de ferro, né? Tá todo mundo deficiente de ferro mesmo, né? Porque a gente não consegue absorver o ferro. Então, por isso que às vezes vocês pegam muito Noripurum aí nos pacientes, né? Muita prescrição, né? Então, por conta desse novo trabalho de restauração do paciente como um todo, certo? Então, por que eu resolvi, assim, eu escolhi esse tema? Esse tema, quem conversou comigo a primeira vez foi Thaís, né? Vocês devem conhecer, que é enfermeira da Rede Cegonha. E aí, por que eu acabei escolhendo esse tema de infecção urinária, né? Esse é o tema que acaba que vocês têm mais contato, né? É uma das complicações mais comuns na gestação, né? E que causa muitos problemas e problemas graves. Por quê? Porque uma paciente uma gestante, que tem infecção de urina, ela tem maior risco de parto prematuro, do bebê nascer de baixo peso, do bebê morrer, né, precocemente, e também de romper a bolsa, que isso, antes do tempo, que isso já leva à prematuridade. Então, o que a gente não quer no interior, né, que a gente já tem uma baixa assistência, né, é uma complicação, parto prematuro, né? Então, existem vários tipos de infecção de urina na gravidez, né? O primeiro tipo é aquela bacteriúria assintomática. O que é isso? A paciente chegou lá no seu pré-natal, você pediu os exames, e a importância da gente pedir a urocultura, né? Porque às vezes a paciente não sente nada, mas a bactéria está na urina. Então, você faz a urocultura. Então, a urocultura deu positiva, isso a gente chama de bacteriúria assintomática, tá? Aí, o outro tipo de infecção de urina é a cistite, né? Que nesse caso a paciente tem dor a urinar, às vezes sai sangue, né? E o segundo tipo, que é o terceiro tipo, que é o tipo mais grave, que é a pielonefrite, é aquela história da infecção que estava na urina e subiu para o rim, certo? Quem são as pacientes que têm o maior risco de ter essas infecções de urina, né? Então, a gente sabe que as pacientes que tiveram mais filhos têm mais risco, né? Que tem um nível socioeconômico mais baixo, um grau de entendimento mais baixo, né? Porque não tem tanta aquela questão da higienização, né? Não tem tanta noção. Pacientes que têm anemia falciforme, né? Tem mais risco. Paciente que é diabética, tanto diabetes antes de engravidar, quanto diabetes na gestação. Quem já tinha, antes de engravidar, infecção, né? E quem já tem algum problema, tem gestante que já nasce, né, com alteração na bexiga, na uretra. Essas são pessoas que têm maior risco de ter infecção de urina. Então, a gente tem que já ficar de alerta, né? Paciente tem anemia falciforme, sempre pedir um sumário de urina, urocultura, sempre exigir, né, que ela faça esses exames. Então, a bacteriúria assintomática, ela acontece em torno de 10%, né, das gestações. Ela, se não tratar, a paciente vai acabar tendo os sintomas, né? Então, como é que a gente vê? A gente pega a urocultura,
E aí tem uma bactéria que cresceu ali naquele lugar, né? E a gente sempre tem que lembrar da rotina de pré-natal. Então, sempre solicitar a urocultura junto com o sumário de urina. E é até bom que o secretário esteja aqui, né? Porque a gente sempre é bom, eu sei que vocês disponibilizam, mas às vezes eu sei que a verba é curta, né? Mas isso é uma coisa que é importante para vocês, até para evitar uma complicação no futuro da gestação, não é? A cistite, né, que é a mais importante. A cistite é o que normalmente as pacientes chegam se queixando, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a paciente chegou lá. Ah, doutora, eu estou com a urina ardendo, estou com dor no pé da barriga. Então, sempre que vocês receberem no pré-natal uma paciente com dor no pé da barriga e com queixa de ardor a urinar, pede o sumário de urina, tá? Aí, o sumário de urina é urocultura. O sumário de urina veio com mais de 5 piócitos, é infecção. Aí você começa a fazer o tratamento e aí espera a urocultura. A urocultura chegou, aí você vê qual foi a bactéria que deu na urocultura. Será que o antibiótico que eu já dei já tratou essa bactéria ou eu vou ter que trocar, né? Por isso que é sempre importante pedir os 2 exames, nunca o sumário sozinho, certo? E a infecção de urina, se não for tratada, a gente sabe que acaba evoluindo para a infecção mais grave, que é a infecção no rim, tá? A pielonefrite, que é a infecção mais grave, o que é que a gente vê? A gente vê a paciente com queixa das mesmas queixas urinárias, o ardor urinário, a dor no pé da barriga e a dor na localização dos rins, né? Principalmente do lado direito. Então, é aquela dor que a paciente, quando você percute aqui as costas, a paciente sente dor, ela chega, pula, tá? Então, isso é pielonefrite, são casos que têm que ser tratados internados. Gestante teve febre, você tem que internar, tá certo? E, normalmente, às vezes, pode acontecer da paciente ficar grave e precisar de UTI, né? De precisar internar para fazer um volume de soro maior. Então, por isso que é importante. Gestante teve febre, aí tem que ser referenciado para o médico, para uma unidade hospitalar, tá certo? Uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Que às vezes a paciente está com a dor na barriga, né, no pé da barriga, e a gente diz, por que será que a paciente está com a dor? Então, a gente só pensa que é alguma coisa na bexiga, né? Sempre fica achando, isso é infecção de urina, tá? Mas uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que gestante, por baixar a imunidade, ela sempre desenvolve infecção na vagina. Então, ela pode ter candidíase, né? Ela pode ter vaginose, que é aquela secreção com odor fétido. Então, sempre que uma gestante se queixar de dor no pé da barriga, o que é que vocês devem fazer? Avaliar a secreção vaginal. Então, você fez um toque na gestante, você viu, está com aquela secreção que tem mau cheiro, aí já é uma vaginose, que vocês tratam com metronidazol, né? Que tem lá disponível. Se já for aquele corrimento mais esverdeado, né? Parece aquele catarro de menino, assim, mais grumoso, parecendo uma coalhada, aí você já pensa em candidíase, né? E aí você já trata com o miconazol. Então, vocês têm todo o arsenal terapêutico na mão de vocês, né? E o programa de pré-natal já possibilita vocês fazerem isso, né? Então, essas coisas que são importantes, vocês sempre estarem atentas para evitar um parto prematuro, tá? Uma outra coisa que dá muita dor na barriga de gestante é a obstipação, né? Tem gestante que passa 5 dias, 8 dias sem ir no banheiro. Como é que não dói a barriga, né? Então, aí, às vezes, a gente já quer medicar, né? Tome o remédio, tome cefalexina, né? Não é assim. Então, a gente tem que fazer uma anamnese, né, adequada da paciente. Está fazendo cocô todos os dias? E a gente sabe o quê, né? Que a obstipação, ela leva ao aumento do número de infecções, tanto vaginais quanto urinárias.
Por quê? Porque a bactéria, nosso intestino tem muitas bactérias. Então ela diz, eu vou morar aqui nesse intestino, que passa 8 dias sem funcionar? Vou nada. Aí vai para a vagina, causa infecção de urina e infecção vaginal. Entendeu? Então, é muito importante a gente sempre questionar do ritmo intestinal das pacientes. Certo? Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Porque evita ter infecção de urina, infecção vaginal. E a própria gestação, a gente hoje vê muita adolescente grávida, né? Então a gente vê pessoas pequenininhas com aquele barrigão. Então como é que uma gestante dessa não vai ter dor no pé da barriga, dor na região suprapúbica, né? A gente sabe que o peso, né, na gestação ocorre alterações, né? Ocorre o afastamento dos ossos do púbis, né? Então a paciente tem dificuldade na marcha. Tudo isso causa dor e desconforto. Então, a gente também tem que pensar nisso para não fazer o tratamento indiscriminado sem necessidade, né? Então, como é feito o tratamento, né? Então, chegou lá a gestante, ela está no pré-natal, não está sentindo nada, né? Você pegou os exames dela, viu lá uma Escherichia coli no sumário de urina, ou na urocultura. Isso é o quê? Uma bacteriúria assintomática, né? Aí, como ela já veio com a urocultura, vai dizer lá, ó, as bactérias que são sensíveis, né? E aí você vai tratar por aquilo, né? Uma coisa que a gente tem que ter muita cautela em estar passando antibiótico indiscriminado. Ontem mesmo eu peguei uma paciente que era com a bactéria hospitalar, resistente a tudo, só sensível a antibióticos que só venosos, azetreonam, ceftazidima. Então isso é um caso de saúde pública, uma gestante com infecção hospitalar, urinária, entendeu? Que a gente não tem como tratar. Por quê? De tanto estar usando, tô com a dorzinha aqui, vou tomar uma cefalexina. A cefalexina não é para dor. Estou com a dorzinha aqui da garganta, vou tomar uma amoxicilina. Então, o uso indiscriminado de antibiótico está levando à resistência que a gente não tem como tratar, né? Então, essa paciente eu não podia nem internar aqui na região, porque não tem nem os antibióticos que tinha sensível dela nos hospitais daqui. Entendeu? Então, a gente tem que ter, nós como profissionais de saúde, a gente tem que saber o uso correto de antibiótico e evitar o uso indiscriminado. Certo? A cistite, né, que é como eu falei, então é aquela paciente que chega, doutor, hoje eu estou com a dor, a urina está ardendo. Aí você faz o quê? Pede o sumário com mais de 5 piócitos, isso realmente é infecção de urina. Então vamos tratar. Aí pede para fazer a urocultura, mas começa o tratamento antes de sair a urocultura. Então, coloca, qual é o primeiro antibiótico padrão para gestante? A cefalexina, né? Então, ela está usando a cefalexina. Chegou a urocultura, a bactéria responde à cefalexina. Então, continua o tratamento. Chegou a urocultura e não responde, aí vocês podem caminhar para um médico, né, da equipe de vocês, que ele vai saber escolher qual é o melhor antibiótico da paciente. Tá certo? Porque vocês têm até onde vocês chegam, né? Tudo pelo protocolo que vocês seguem. E a pielonefrite, então, gestante chegou para vocês com febre, né? É igual ao hospital, tá bom? Para investigar uma infecção mais grave, porque gestante é uma paciente que ela já tem um estado imunológico, né, mais baixo. Então, as defesas orgânicas da gestante já são menores. Então, o risco daquela infecção se tornar mais grave é bem pior, tá? Então, sempre encaminhar para o hospital. Então, como é que a gente faz o segmento de uma paciente? A paciente teve o normal, qual é? A gente fazer uma urocultura, tá? Então, uma paciente que nunca teve infecção de urina na gravidez. Faz a urocultura no início e no final, tá? Mas se a paciente teve qualquer época da gravidez uma infecção de urina, a gente tem que fazer uma urocultura mensal.
certo? Por quê? Porque quem teve uma pode ter uma segunda, tá certo? E se a urocultura, a paciente teve a primeira infecção urinária, né? A urocultura dela veio de novo positiva, então ela já está na segunda infecção, né? Então as pacientes que têm mais de uma infecção de urina, ela tem que usar antibiótico a gravidez toda, que aí a gente já faz a profilaxia de nova infecção, que aí a gente usa a macrodantina diária, um comprimido, a gente retrata a urocultura e depois manda ficar fazendo a macrodantina diária até o fim da gravidez, tá? Até parir, né? Que é 100 miligramas à noite, tá bom? Então tem um esqueminha aí que eu já dei para vocês, uma cola, que aí a gente já até, né, serve para guiar na hora dúvidas de tratamento. Então vamos acompanhar todo mundo junto. Então a paciente chegou para você a primeira vez. Tem uma urocultura que é positiva, a gente dá o diagnóstico. Isso aqui funciona, será? Dá o diagnóstico de bacteriúria assintomática, tá? Aí você vai tratar pela urocultura, né? O que foi que a bactéria deu, aí a gente vai tratar, certo? Pronto, o paciente tratou. Depois do tratamento, né, acabou o tratamento, a gente deve sempre repetir para saber se ela ficou curada, né? Então, terminou o tratamento, uma semana depois, a gente tem que repetir a urocultura, né? Então, se a urocultura, uma semana após o tratamento, deu positiva, trata de novo, e como essa paciente já está tendo a segunda vez a infecção, a gente faz a profilaxia até o parto, tá? Deu negativa, a gente fica fazendo a urocultura mensal, tá? Paciente chegou lá com cistite mesmo, então a gente tem que pedir a urocultura, né? E começa o tratamento empírico, usando o quê? Normalmente é cefalexina, pode ser amoxicilina, pode ser até o Bactrim, tá? No segundo trimestre pode ser Bactrim, ou então a própria nitrofurantoína. Aí você espera a cultura. A cultura veio, a bactéria responde àquele antibiótico que ela está usando, mantém, tá? E aí como é que acontece? O paciente acabou, você passou o tratamento, você já deixa o pedido de urocultura para ela fazer quando acabar. Acabou de tratar, uma semana depois você vai colher uma urocultura, certo? Para ver se ficou curada ou não. Em gestante, a gente tem que sempre saber se ela ficou curada da infecção de urina. E se ela tiver a segunda vez infecção, sempre tem que manter a profilaxia até o parto, tá certo? E gestante com febre, né? Caso mais grave, pielonefrite, encaminha para o hospital, que aí é antibiótico venoso, tá? E nesses casos que ela teve infecção de urina com febre, não vai esperar ela ter a segunda infecção. Ela já teve uma infecção grave. Nesses casos, a paciente já deve fazer a profilaxia até o fim da gravidez com nitrofurantoína. Tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Era uma aula bem rapidinha. E eu estou aberta a questões, né? Tirar dúvidas. Inclusive, vocês estão vendo aí na tabelinha que eu mandei para vocês, eu fiz, que como a gente sempre recebe muitas pacientes, eu vejo quais são as dúvidas principais, né? De vocês que estão na linha de frente. Uma das dúvidas que eu vejo muito é datação da gestação, certo? A paciente chegou hoje para você. Eu não sei quando foi minha última menstruação. Eu acho que foi tal dia, tá? Última menstruação é um parâmetro. Eu não sei a minha. Você acha que uma paciente que não tem nível de escolaridade baixo vai lembrar? Né? Então, uma pessoa que sempre usou, às vezes, anticoncepcional, nem liga, engravidou no susto, não vai saber a data da última menstruação. Então, a gente sempre deve datar a gestação por uma boa ultrassom, tá? Então, fazer uma ultrassom. Se bater com a última menstruação, ótimo. Se não bater,
esquece, tá? E o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que cada vez que a paciente vai fazer ultrassom em lugares diferentes, as pessoas redatam, né? Não existe redatar, né? O bebê está ali. Você diz que o menino tem 7 anos hoje, amanhã vai ter 8, amanhã vai ter 5. Não existe, né? Então, aqui eu vejo essa variação de idade gestacional. Qual é o certo? Né? Sempre que a paciente for fazer ultrassom, oriente, leve suas ultrassons antigas para o doutor comparar se seu bebê está crescendo ou não. Porque a gente datar pelo peso do bebê naquele dia é horrível. Vocês ficam sem parâmetro, né, que se o bebê está crescendo ou não, e nós também que estamos fazendo, entendeu? Será que esse bebê tem 6, tem 7 meses? Será que é sofrimento fetal, né? Então a gente sempre tem que ter as ultrassons anteriores. Só se a ultrassom anterior não der para a gente caracterizar alguma coisa, entendeu? Mas a gente sempre tem que procurar ter a mesma data gestacional, entendeu? Então, como é que a gente faz? Tá aí na tabelinha, né? Você pegou uma paciente, calculou lá pela menstruação. Ela tem 12 semanas, né? Como é que você vai olhar aí que o peso do bebê tá certo, né? Me arranja um aí. 12 semanas, né? Você vê aí, o peso normal do bebê, ele vai, ó, do percentil 10, que é 48, até o percentil 90, que é 68, certo? Abaixo de 48 é um bebê pequeno. Então, a gente tem que desconfiar. Será que está tendo um sofrimento do bebê? Será que essa paciente, esse bebê tem algum problema genético, tá? E acima de 90 é um bebê que, teoricamente, está crescendo a mais. Né? Aqui, no caso de 12 semanas, é 68 gramas. Né? Então, esse bebê está crescendo a mais, é um bebê grande para a idade gestacional. Tá? Então, eu dei isso para vocês se orientarem, porque às vezes existe até erro de digitação. Né? Na hora que a gente digita, acaba digitando um 0 a mais. Aí... já aconteceu lá de um bebê estar com 15 semanas e ter 2 quilos. Aí faz outro ultrassom com 18, aí tem 200 gramas. Aí o pessoal chega, mas ele tinha 2 quilos, agora tinha 200 gramas, mas ele não tinha que ter 2 quilos com 15 semanas. Entendeu? Então, essas coisas é importante para vocês, até para vocês detectarem erros que às vezes acontecem, né, do dia a dia. Entendeu? Alguma dúvida, gente? A altura, ela é um parâmetro. Quando a gente faz o pré-natal, né? A gente segue aquela rotina, né? Para ver a posição do bebê e mede a altura. A altura é só para a gente ter um norte. Normalmente, ela é 2 centímetros ou a mais ou a menos. Se fugir disso... é porque se tiver a mais, o bebê está crescendo demais. Se tiver a menos, ele está crescendo de menos, tá? Só que aí, aquilo não é diagnóstico. Você suspeita, entendeu? Então, assim, deu a mais, vamos fazer uma ultrassom. Se a ultrassom vier o peso no percentil 10 e 90, nessa variação, no meio aí, entre o 10 e 90, então o peso está normal. É a barriga da gestante que aparece menos, entendeu? Não é o bebê que está crescendo menos, isso não é patológico. Quem confirma é o ultrassom, entendeu? É só para você levar um parâmetro. Ou seja, ela estava errado, né? E ela tinha 11 semanas... Pois é. Então, assim, é isso. A gente não pode confiar. Não sabiam. Exato. Às vezes não é menstruação, às vezes é um sangramento pequeno, que elas acham que é menstruação, né? E aí não vão ligando um escapezinho, uma borrinha, que isso pode acontecer,
E aí, não, mas aí você sempre pergunta essas coisas e diz, não, eu menstruei mesmo. Aí você, tá certo, você menstruou. Mas aí quando você vai examinar, você diz, não. É o que eu falei, menstruação a gente não tem que levar como parâmetro, só se for igual. Se não for, certo? Sempre data corretamente, certo? Sempre data pelo ultrassom. Então a paciente chegou para o seu pré-natal, a primeira coisa que você tem que ter dela é ultrassom, não é o beta não. Né? O beta não quer dizer nada, só está dizendo que está grávida. A gravidez está no útero, com beta você não sabe. Né? Está abortando, você não sabe. Só vai saber com ultrassom. Então tem que fazer a melhor maneira. Você tem uma ultrassom ali, ó, até 20 semanas. É uma ultrassom boa para você ter uma boa datação. Se você for ver naquela cadernetinha do Ministério, aquele livrinho, ele só manda fazer a ultrassom com 5 meses. Né? Que já é uma ultrassom que você já vê a morfologia bem do bebê, né? E já consegue datar bem. Entendeu? Então, para o Ministério fazer 2 ultrassons está ótimo. Não é isso que tem lá? O que é que acontece hoje, tá? A questão do ácido fólico, por que se prescreve ácido fólico, né? Existe algumas mulheres, né? Tem uma mutação em um gene, né, que fazem com que ela tenha maior chance de desenvolver lábio leporino, anencefalia e mielomeningocele, que são defeitos no fechamento da coluna, da cabeça e do lábio, né? Então, aí a gente faz, o ideal não seria o ácido fólico, tá? Tanto é que hoje já existe uma corrente, mas isso é coisa nova, tá mudando, né? Que o certo é a gente fazer o folato. Porque as mulheres que têm essa alteração genética, não adianta, porque o ácido fólico é o remédio. Só que quando o remédio entra na sua boca, no seu corpo, o organismo tem que metabolizar ele na forma ativa. Qual é a forma ativa? O folato. Então, as mulheres que têm esses bebês com esses problemas, elas já têm um defeito nessa transformação. Como é que você vai dar ácido fólico a ela? Entendeu? Então, não consegue fazer essa transformação. E o marido é necessário fazer no planejamento familiar o uso do ácido fólico? Não precisa. Não. Aí já é em outros casos, né? Em casos de infertilidade, para melhorar a qualidade do esperma, aí a gente pode fazer algumas vitaminas para o marido. O que é que hoje se fala muito, né? Vocês devem estar vivendo isso também, né? Como eu. Hoje a gente está vendo muitas crianças que estão nascendo, né? Aumento de malformação e aumento de crianças com transtornos psicológicos, autismo e transtorno de déficit de atenção, né? O que é que está acontecendo? Hoje as mulheres, nós, engravidamos inflamadas. Inflamada de quê, doutora? Né? Nós estamos acima do peso, usamos anticoncepcional há muito tempo, né? Então nós estamos intoxicando o nosso corpo, né? Bebendo em copo plástico, né? Comendo agrotóxico, tomando água com metal pesado, rica em mercúrio. Então, isso vai intoxicando o nosso corpo e um dia a gente resolve parir. Aí, o que é que acontece? Essas toxinas que estão na gente passam para o bebê. E aí, o bebê hoje, existem estudos que, tirando o sangue do cordão do bebê ao nascer, já tem 200 substâncias que não eram para estar no bebê. Vieram de onde essas substâncias? Da mãe. Pintando o cabelo na gestação. Então, hoje o bebê tem chumbo, tem mercúrio, tem fitalato, né, que é dos plásticos, né? Tem parabeno, que é do creme que você passa. Então, isso tudo é tóxico para a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal pré-natal devia ser antes de engravidar. Aí a mãe está grávida, toma uma garrafa de Coca-Cola, né? Come uma coxinha. Isso é um veneno. Como é que você quer ter um filho saudável, né? Se você mesmo não é saudável? Não existe, é contrassenso. Usou anticoncepcional a vida toda, que é cheio de glúten aquele comprimido, né? Fora a parte hormonal, que eu não vou entrar em discussão aqui, que causa, né? E aí engravida? Então o ideal é ter uma preparação, 1 ano antes. Eu quero engravidar ano que vem. Vamos desintoxicar? Né?
Então, tirar o anticoncepcional, mudar a alimentação. Às vezes precisa fazer alguns detox que a gente faz para tirar o metal. Usa a medicação na veia para poder tirar o metal, entendeu? E tanto a mulher quanto o marido. Porque hoje mesmo a gente que trabalha muito dando plantão, né? A gente é muito estressada, então nosso organismo está muito inflamado, os homens estão com a ferritina, ó, lá em cima. Isso gera um espermatozoide de má qualidade. Porque hoje você vê muitos homens que já têm filhos 10 anos atrás e quer ter outro filho quando faz o espermograma está alterado. Por conta dessas intoxicações que ele vem ao longo da vida. Então, é o pré-natal do casal e tem que desintoxicar antes de engravidar. E durante a gravidez também. Hoje a gente sabe que a gente consegue tomar várias medidas durante a gravidez que melhora a inteligência do bebê, entendeu? Tudo pelo que a mãe suplementa. Mas aí já não é mais a nível de SUS, né? Infelizmente a gente não pode oferecer para todo mundo. Mas a gente pode oferecer muito. Orientar a paciente o quê? A ter uma alimentação saudável, a perguntar sobre o ritmo intestinal da paciente, entendeu? Isso tudo ajuda. Dúvidas? Podem falar, não fique com vergonha não. Se fala muito em conversar com o bebê, a mãe conversar com o bebê. Exato. E isso aí, tem alguma coisa Tem, assim? sim. A mãe conversar com o bebê, a partir de 5 meses, a audição do bebê já está formada. Então, você transmitir, né? Tem criança que nasce mais agitada, outras mais calmas. Por quê? Então, você transmite paz, tranquilidade, né? Você botar sons tranquilos para a criança. Isso tudo influencia no temperamento do bebê. Isso é real. Quando a gente faz acompanhamento da gestante na pastoral da criança, a gente bate muito nessa tecla de estar conversando com o bebê. Isso. Aí tem mãe que pergunta assim, por que meu filho quando nasce brinca muito com você? Porque eu sou assim, eu gosto de chegar e brincando com ela na gestação. Exato. E conversar com o bebê, como eu estava falando. E realmente tem E ele reconhece os sons, entendeu? Eu sinto isso, que quando é uma mãe que eu acompanho, que não conversa muito, o bebê fica mais assim, separadinho de mim. Agora, quando é aquela mãe que eu brinco sempre com ela, o bebê, quando me vê, quando me encontra, já é familiar. Pois é, ele tende a reconhecer os sons familiares. Então, quando o bebê nasce, eu não sei se vocês fazem parto também, quando o bebê nasce e ele está lá chorando, quando você bota junto da mãe, que ele sente o cheirinho, o aconchego, ele para. Por quê? Porque é a voz que ele escuta o dia todo, né? Então, isso é muito importante, o vínculo materno, né? Então, a criança ser querida, né? Ser esperada, isso é muito importante. Então, é importante a gente ter vocês, não só na questão da gestação, mas do planejamento familiar, né? Então, dizer assim, você está preparada para ter um filho, né? Cuidar mesmo das adolescentes, né? Orientar sobre o método de contracepção, né? Colocar um DIU, gente. O DIU tem muito preconceito no interior e é um método que, inclusive, mulheres que nunca tiveram filho podem usar. Existem DIUs de vários tamanhos. Dependendo do tamanho do útero, a gente pode colocar um DIU menor, se for um DIU de um útero pequeno, entendeu? Então, eu sei que a pastoral é meio contra o DIU, né? Mas eu acho que a gente tem que ser a favor da vida, né? Você parir, né? Sem ter uma condição de criar, né? Sem dar uma boa condição, dar o amor, né? Então, hoje a gente não vê amor mais, né? Por quê? Porque banalizou, vou ter um filho hoje. Entendeu? Igual como eu vou ali numa festa, né? Então, banalizou muito essa questão de ter filho. Eu pego hoje muito adolescente, 15 anos, eu quero ter um filho. Meu Deus do céu, né? É um boneco, né? Então, aquela questão de responsabilidade, de criar, né? Do amor, isso está se perdendo um pouco. Então, eu acho que a gente tem que lutar pela um planejamento familiar. E um DIU, para mim, eu acho um ótimo método. Básica e o hospital, eles dialogam muito, né, aqui no município. E aí a gente tem a gestante, né, com a data provável do parto, né, 40 semanas, o que a gente teoricamente entende. Isso. E a gente tem uma regulação, né, estadual. E aí aqui em Teofilândia, a gente na Secretaria de Saúde, a gente recebe a gestante que saiu do hospital, fez a avaliação, o médico mandou para casa. E essa peregrinação dessa gestante deixa, né, nós profissionais muito angustiados.
E aí a gente fica contando os dias com ela. E essa ansiedade, né, essa questão mesmo de espera de regulação, a gente sabe que o hospital aqui faz, né, o parto normal, mas nem sempre é viável, né, um parto normal. Então aqui tem médicos, né, nesse momento que trabalham no hospital que estão na atenção básica, que a gente faz essa questão de tê-los tanto na atenção básica como no hospital, para que a gente tenha a possibilidade de vivenciar a experiência e cada um se avaliar, né, no local onde se encontra. Então, assim, para regulação, eles pedem, se eu não me engano, os meninos podem me ajudar aí, Bruno, que dá plantão, ele está aí, ele pode ajudar. 41 semanas, né, assim, Bruno? Tem assim, coisas que a gente discorda. Deixa eu falar uma coisa. Eu já trabalhei muito tempo em maternidade de Salvador. Eu vou passar a realidade. Eu sei que a realidade daqui é ruim, a de lá é horrível, tá? Então, pense aí, um bocado de gestante para parir e você sem leito para colocar. E não é gestante normal, não, né? Só chegando hipertensão, prematuro. Você não tem espaço, né? Então, a gente tem que orientar bem nossa paciente durante a gravidez. Dizer assim, que as pessoas, hoje existe muita fantasia, né? Existe a questão, você vai para a internet hoje e vê as coisas. Então o povo acha que sentir uma dorzinha, já é para parir. Então muitas pacientes vão lá fazer ultrassom. Eu vim fazer ultrassom que eu estou sentindo dor. Eu disse, se fosse dor de parir, você já tinha parido, não estava nem aqui, né? Dor, toda gestante sente. Né? Então fez a ultrassom está normal, né? Então não tem contração, não tem dilatação do colo, não está na hora de ter bebê. Então Salvador, Feira, regulação só vai aceitar se tiver risco, né? Se for uma DEG, se for uma HELP, uma diabética com a macrosomia, um polidrâmino, né? Uma coisa grave, não vai aceitar uma paciente de 40 semanas porque ela acha que já deve parir, né? Então, isso tudo, né? Porque parto tem uma coisa muito da crendice. Então, a gente, como profissional, a gente tem que tirar, orientar, minha flor, ande, né? Caminhe mais, né? Faça uma atividade, tome uma medicação para dor. Mas não tem necessidade. Todo mundo fala, você hoje, você tem 40 semanas, né? Você pode esperar, sempre dizer a ela, a gente tem, você fez um ultrassom, o líquido tá bom? Tá. O peso do bebê tá bom? Certo? Sua pressão tá normal, você não tem dilatação, não perdeu líquido, então você pode esperar até tal dia. Se até tal dia você não sentir a dor de parir, você vem. E aí, como é a dor de parir? Eu sempre falo, sentir dor a cada 5 minutos. A barriga fica dura, igual a pedra, né? A barriga dura de 5 em 5 minutos, né? E não vá logo para o hospital. Eu espero 1 hora em casa para ver se aquela dor se mantém, porque às vezes é alarme falso, né? Começa e para, entendeu? Aí fica essa peregrinação. Então, em Salvador, quando eu trabalhava, acontecia muito isso. E a gente orientava, fazia conta, né? Via uma coisa que é muito boa para ter em hospital, né? Que isso lhe dá uma segurança de 1 semana, né? De bem-estar do bebê. É uma coisa que a gente chama de cardiotocografia. É um exame que vê a reação do bebê, do coração do bebê, pelos movimentos e por contrações que a gestante tenha. Entendeu? Então, você bota, você deve comprar isso, hoje custa uns 10 mil, o aparelho, você bota no hospital e aí faz, né? Faz isso na gestante chegar lá e você mostra a ela, sua cardiotocografia foi normal, então você pode esperar 1 semana aí tranquila, então o bebê não tem risco de morrer em 1 semana, entendeu? Se ela parir antes, ótimo, se não, você tem um documento, né? Porque às vezes acontecem fatalidades. Exato. Mas é porque é falta mesmo de orientação. Esses dias mesmo tinha uma paciente, acho que foi de Barrocas, né? Que ela chegou lá, era uma paciente antiga da gente lá da clínica, ela foi fazer um ultrassom. Aí no dia não era nem eu disse, eu vou lá na hora que você for fazer ultrassom. E ela sentindo essas dores, eu até brinquei com ela, eu digo, mulher, parir não é igual a Rede Globo não, que a mulher sentiu a dor aqui, ui, ui, ui.
pariu, o menino nasceu, né? Demora, sente dor. Então é importante a gente agregar a família, vocês que são do PSF, chamar a família e conversar, porque senão não tem SUS que dê jeito. Entendeu? Ainda mais para fazer não o que é certo medicamente, mas o que é certo que as pessoas acham. No interior tem muito isso, né? Então as pessoas acham que deve fazer isso. Eu acho que tem que fazer uma cesárea. Eu acho, né? Mas não é indicado, né? Então tem que ter indicação médica. Ontem mesmo eu fiz um ultrassom, eu peguei uma paciente, ela está com 39 semanas, mas ela tem um bebê de 4.200. Pode nascer normal? Pode. Só que qual é o problema dela? Ela tem... a cabeça já está enorme, não nasce pela vagina. Aí eu disse a ela, seu parto só pode ser cesárea. Entendeu? Que ela tem mais de 10 centímetros de cabeça. Não nasce. Então, como é que... se a dilatação é 10 centímetros e o bebê já tem mais de 10 centímetros, não passa pelo canal de parto. Então, né? Aí esse caso é cesárea. Entendeu? Não é pelo tamanho, é pelo tamanho da cabeça. Rapidinho. Eu acho que assim, eu sou médico recém-formado, tenho 4 meses. Eu tive uma experiência muito boa na maternidade em Petrolina, no Dom Malan. Eu sempre comento isso com o pessoal. Eu fui monitor lá e eu acompanhei diversos partos, porque lá é alto risco. Meu maior problema hoje em fazer parto, ontem inclusive eu estava em Água Fria e fiz um, é a questão da ausência de exames, né? Nós batemos sempre isso na tecla. É horrível você chegar no interior, uma paciente com DEG, que é a doença hipertensiva, e você não tem uma rotina de pré-eclâmpsia. Então, isso que está faltando. Eu chego com uma paciente, não sei se ela tem proteinúria, não sei se ela tem alguma alteração renal. Então, até eu percebo assim, que a forma que você também faz a regulação importa muito. Eu percebo que quando você faz uma história mais completa, eu já regulei pacientes em 15 minutos, 40 minutos, 1 hora. Normalmente não demoram muito. Agora, eles querem saber o que está acontecendo. O hospital é muito cheio, muito. Então, eu não posso encaminhar uma gestante de baixo risco porque eu acho que ela tem uma coisa. Mas, em contrassenso, eu estou no hospital que não tem nenhuma estrutura que me oferece, nenhuma. E a população, infelizmente, é assim. Gestante é uma caixinha de surpresa. Eu chamo de paixão bandida, que eu gosto, mas, infelizmente, já acontece muito isso. Então, até onde está indo bem, é tudo bem. Mas, a partir do momento que dá alguma complicação, dá uma bradicardia fetal, por isso que é importante você fazer a parturidade, né? Tá tocando 2 em 2 horas e tal. Você não tem alguém para receber. Tem vários colegas que não fazem parto, não querem fazer parto, e logo que chega a gestante no hospital, colocam na regulação. Eu vou me proteger. Porque, infelizmente, a medicina hoje virou briga de faca, né? Você está num hospital, como em Água Fria, por exemplo, ontem, não tem nenhuma rota de saída, digamos assim. Irará é longe e não tem suporte. Alagoinhas não recebe. Aí Feira ou Salvador. Eu recebi a paciente primigesta. Então, assim, ela tinha uma FU, a altura de fundura grande, ela era pequena, eu fiquei de olho o tempo todo. Graças a Deus saí, eu não fiz nada, nem piso, nem nada. Mas, assim, não é nossa realidade, né? O que a gente pega gestantes que descobrem gravidez com 28 semanas, que já não serve nem para datação mais, né? Mas aí você começa a datar com 28, entendeu? Você vai levar aquilo ali como parâmetro, entendeu? Aí assim, a gente faz McDonald's, faz essa questão, né? Aí não faz AS, ácido fólico, não faz nada, que é para quem tem risco de pré-eclâmpsia, não faz carbonato de cálcio, não faz nada. Então assim, a gente fica muito a mercê. Eu mesmo que vi muito esse acompanhamento, né? De rotina de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e tudo mais, eu tento me precaver sempre, né? Fazer o partograma, tudo certinho. Nem isso tem, na verdade, nos hospitais, pelo menos eu nunca vi. Eu faço manualmente o partograma, que inclusive é uma atestada do que a gente está fazendo um trabalho certo, né? E aí é importante, por exemplo, ter o partograma e, como não tem cardiotocografia, auscultar a cada 30 minutos. Se o médico não pode ir lá, o técnico, o enfermeiro, vê se os batimentos estão normais. Isso que é você acompanhar um parto normal, né? Não é largar a gestante lá, como a gente vê. Isso não é parir normal. Você vê se está tendo dilatação de acordo com o partograma. Como não tem partograma, né, se dilata 1 centímetro de hora em hora, né? Então isso é importante, a gente sempre está de olho e ver no acompanhamento da gestante. A maioria das gestantes, eu brinco até com as pacientes, digo, gestação é uma coisa descomplicada. Se fosse uma coisa complicada, nós seríamos espécie em extinção. Você vê o panda aí, que é difícil parir, né? Então,
Não é uma coisa complicada, mas existem os casos, mas é uma coisa que quando acontece uma complicação é uma coisa drástica, porque todo mundo está esperando você sair do hospital com a mãe, com o bebê, né? Todo mundo bem, né? E aí acontece uma fatalidade, alguém vai querer pegar alguém. Então, ainda mais hoje, né? No mundo que a gente está, que as pessoas hoje não têm tolerância e acham sempre que o que você fez sempre foi pouco. Né? Porque na internet, na televisão, ele viu que é dessa maneira. Mas, infelizmente, a gente não tem acesso ao melhor. Né? Nenhum lugar tem acesso ao melhor, nem nos Estados Unidos. Mas, né, o SUS, ele já dá muito. Né? E a gente tem que orientar nossos pacientes para não criar essa raiva. Né? Porque ele já tem raiva, já chega com você com raiva, acha que você que não quer fazer. Então, a gente tem que nos ajudar, nos unir, orientar bem a paciente e não ficar, vai fulano. Eu vejo muito paciente, né, rodando, pulando igual a macaco. E eu sempre brinco, quem tem um médico tem um, quem tem dois tem um, quem tem três não tem nenhum. Né? Por quê? Porque cada um vai dizer uma coisa diferente. Então, a gente tem que se unir e falar a mesma linguagem. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada, não vai sair do lugar. Em relação também à questão das semanas, o que é muito complicado para a gente interior é a indução de parto. Eu não faço. Induzir. Não tem nem misoprostol. Porque, por exemplo, Barrocas tem. Né? Inclusive tem uma gestante lá que até teve um feto morto lá, foi uma confusão retada esses dias. Do nada a criança faleceu, o pai quis ir do hospital, mas ninguém tem a culpa. A criança basicamente parou de movimentar, foi no PSF, estava sem movimento, sem BCF e foi para o hospital. Eu assumi o plantão, foi um inferno. Né? O cara queria invadir. Eu não me recordo, mas já era termo, já tinha 39, alguma coisa assim, sabe? Assim, pelo que me disseram, né? Então, assim, a gestante chega para mim com 41 semanas. Isso para mim já é um critério de eu regular a gestante, porque já é condutativa, segundo o Ministério, e eu não vou colocar um misoprostol na criança ou na mãe. Você não tem uma cardiotocografia? Aqui no hospital, eu acho que até o nosso DOPA, ele tem um novo, que ele vem até com registro. Eu acho que é um cardiotoco junto. Eu não sei se tem esse aparelho, mas eu peguei um dia no PSF, inclusive. É um que vem um monitor. Ele vem a linha de base. Então e vem coisa. Vem junto. Eu não sabia nem que tinha. Eu acho que esse novo do hospital tem, mas... Enfim, falta realmente usar, né? Na verdade. Então, ensinar, treinar, né? Treinar o pessoal do hospital, porque a própria técnica, uma enfermeira pode colocar. Entendeu? É fácil, é um método que é para ser fácil, que é para ser difundido. Quem faz parto normal nos Estados Unidos não é o médico, não. É o técnico, né? O técnico em obstetrícia. Por quê? Porque é uma coisa que é o que eu falei, né? É uma coisa que é tranquila. O que foge, então, tipo assim, o paciente está lá sendo acompanhada, a cardiotocografia deu alterado, chama o médico. Entendeu? Aí vai ter que passar lá, ou então o médico vai ter que romper uma bolsa, colocar uma ocitocina, fazer alguma coisa, tomar alguma conduta por conta daquela alteração. O partograma alterou, aí você chama o médico. Entendeu? Então, é uma coisa descomplicada, mas a gente tem que fazer numa rota que dê menos problema. Entendeu? Muito me chama a atenção em relação a algum método mais... porque existe, sim, o planejamento familiar, existem vários outros métodos anticonceptivos, porém, existem famílias que já é um tanto que cultural, de mãe para filha, e isso segue. Inclusive, nós estamos acompanhando aqui uma família que é adolescentes de 16, 17, tudo já mãe, né? Aí eu fico me questionando o seguinte, será que não seria o caso de já uma laqueadura? Por que essa dificuldade? Porque, por exemplo, já tive mães... já tive assim, já acompanhei algumas adolescentes. Sim. Quer dizer, adolescente não. Uma moça mesmo que inclusive até foi a óbito com câncer, colo de útero. Que tinha 7 filhos e um já havia falecido. Então, não seria o caso dessa mãe já ter tido uma laqueadura? Porque existe uma lei no país. Percebe que o planejamento familiar não funcionou, outros métodos também não, e é uma coisa que nos assusta bastante, entendeu? Uma pessoa dessa, ela pode já ter algum problema psiquiátrico já.
né? Então, assim, era uma paciente que a equipe responsável por ela poderia fazer o quê? Às vezes a pessoa não vai dar um remédio de tuberculose na casa do doente, então vai lá e toma a injeção, tem a injeção trimestral, ia lá na casa dela e aplicava, né? Mas tudo isso é a união de todas as pessoas, que a gente está tratando de uma pessoa de risco, né? Quando você fala em laqueadura, né, você está falando de uma coisa que é irreversível. Hoje eu pego no consultório várias pacientes que fizeram laqueadura com 26 anos, 24, e querem reverter a laqueadura, né? Porque estava num relacionamento, de repente está em outro, né? E aí quer ter um filho, né? Já tem 7. Mas quem é você para dizer que ela não pode ter 7, né? Ela é a vontade dela, né? Você tem sua concepção de vida. Cada pessoa tem a concepção de vida dela. Então, inclusive aconteceu até uma situação um tanto que inusitada. Eu participei de uma audiência a qual a promotora, num certo momento, ela ordenou que fosse realizada a laqueadura de uma das pacientes. Ela fez, olha, quem é da saúde aqui, eu vou pedir, por favor, a intervenção de vocês. Porque, assim, 8 filhos, aí já é uma outra situação. 8 filhos dessa moça estavam quase todos na casa de passagem. Não aqui no município de Teofilândia, em um outro município. E os 8 filhos na casa de passagem não tinham a menor estrutura, tanto ela quanto o pai. Os 2 usuários de substância psicoativa, em uma situação bem louca mesmo. O que é que a acontece? Promotora solicitou, né, uma atitude mais assim, mais... O que é que acontece, né? Hoje em dia, essa questão do Ministério Público, ele está ordenando coisas, né, que não é muito da alçada dele, está entrando em situações, né, que ele também não pode determinar, né? O que é que, por exemplo, São Paulo, o que é que acontece na Cracolândia, né? Então, existem equipes que vão lá e fazem contracepção nas usuárias, entendeu? Então, aplicam a injeção, né? Então, é isso. Então, você está vendo uma pessoa de risco. Existem métodos que são reversíveis e são irreversíveis. Por que você vai fazer uma cirurgia numa pessoa que é usuária? E se ela um dia largar e quiser retomar a vida, como a gente vê, né? Você mutilou. Quando você faz a laqueadura, você mutila também, né? Ainda mais sem a vontade dela, e ela é uma pessoa que não está usando droga, não tem consciência também tanto dos atos dela. E se ela um dia se recuperar, você vai tirar a chance dela ser mãe? Né? Então, existem métodos que são reversíveis, que a comunidade deve identificar essas pessoas e fazer igual como você faz com qualquer outra doença, né? Quando chega um preventivo que vê um NIC3 ou então um carcinoma invasivo, vocês não vão atrás da paciente? Então, e por que com a contracepção você não vai? Fulana, você não veio esse mês pegar seu remédio, por quê? Está querendo parir? Né? Vocês têm isso tudo anotado, né? Então, vocês podem ir atrás, né? Pegar as adolescentes da comunidade, explicar da importância, dos riscos de ter um filho precoce, né? E mostrar a elas vários métodos. E o DIU vem de graça do Ministério da Saúde, né? Então, hoje mesmo, eu peço às pacientes, eu faço um bilhetinho, peço para elas irem pegar de graça. Entendeu? Porque às vezes no município não tem quem coloque, a gente coloca por um baixo custo. Eu estou pegando o DIU, que foi fabricado em 2013, que estão aí nas prefeituras para perder, que são 7 anos para perder. E às vezes tem profissional que diz, não, eu não vou lhe dar não, porque essa médica é de consultório particular, eu não vou lhe dar. Se você vai ter que comprar. Entendeu? Várias chegam lá, doutora, a pessoa não quis me dar o DIU. Entendeu? Sendo que o DIU é de graça, nem a prefeitura gasta com isso, né? Não vem de graça. Vem do Ministério da Saúde. Então, tá para perder, para vencer. Tem município que chegou lá, DIU de 2013. Então, gente, vamos facilitar a vida do paciente, né? Vamos ajudar. Se ela quer colocar, o DIU já é uma coisa que as pessoas já têm tanto medo, tanto tabu, né? E para mim é o melhor método, não é hormonal, não interfere na saúde da mulher.
Aí a pessoa está usando um anticoncepcional. Eu pego mulher de 40 anos, hipertensa, diabética, usando anticoncepcional. Uma bomba relógio. Aí depois infarta. Infartou. E ainda usando anticoncepcional. Não sabe por quê. Teve uma trombose. E pego e tasca-lhe o pau no DIU. Entendeu? Que não causa nada. Não é hormonal. O organismo da mulher funciona normalmente. Entendeu? Quem tem alteração com DIU é porque tem algum problema de base. Quem tem aumento do fluxo é porque tem alguma doença. Quem tem cólica é porque seu corpo não está adaptado. Porque se seu corpo estiver saudável, ele reage muito bem ao DIU. É isso que eu vejo. Diga. Aí depende do colírio. Aí eu vou ter que dar uma revisada nas medicações, que assim de cabeça... Então assim, normalmente existem algumas medicações que podem ser feitas na gravidez. Isso eu tenho uma tabela, né? Existe uma tabela de medicações que não tem problema nenhum. A única coisa que eu sei do glaucoma é que por conta do aumento da pressão ocular, se não estiver controlado, o ideal é não ter parto normal. Só isso. Se não estiver controlado. Mas se a paciente... Qualquer remédio que você lê vai dizer que gestante não pode usar. Então, por isso que existe uma tabela, né, que a gente olha e vê as especificações, entendeu? Agora você falando assim, colírio, aí eu não sei qual é. Aí eu olho, se tiver algum problema, a gente senta, conversa com o oftalmo. Por exemplo, se você for na bula, vai dizer que dipirona gestante não pode usar, né? E paracetamol, a dose tóxica é muito igual à dose terapêutica. Você vai dar paracetamol para causar uma hepatite na gestante e você achar que ela está com síndrome HELP. Entendeu? Então, dipirona é muito mais seguro. É uma droga que já está no mercado há muito mais tempo, estudada, do que o paracetamol. E tem gente que não vende, vai na farmácia e não vende dipirona para gestante. Entendeu? Então... É isso, se você for ler bula de remédio, vai dizer que gestante não pode usar. Existem gestantes, tem que ver, tem que ver quais são as medicações. Tem que ver as medicações e avaliar quais são as medicações que ela usa, né? Eu sei que quem usa, por exemplo, um imunossupressor não pode engravidar, né? Então, paciente que usa azatioprina, ciclofosfamida, isso não pode engravidar. Né? Isso aí já está na minha cabeça. Mas cada medicação, né, tem antidepressivo que não pode usar. Né? Então, o paciente tem uma patologia e quer engravidar com aquela patologia, a gente tem que ver se a medicação influencia ou não. Aí só avaliando. Isso é fácil, tem um programinha que a gente olha, entendeu? Tem todas as medicações e vê a segurança. Dúvidas? Eu tenho uma coisa para comentar com vocês também. Então, vacina, certo? Sempre chega a gestante lá para você vacinar, né? Sempre peça, mande ela procurar, diga ela que revire a casa, procura o cartão vacinal antigo, tá? Vacina é bom? Só que você tem que ver para você não aplicar demais. Né, fazer uma hiperimunização numa paciente que está com bebê. Vacina tem mercúrio na base. Então, a partir do momento que você faz uma vacina na mãe, você pode intoxicar o bebê com mercúrio. Então, o que é que às vezes eu vejo? A paciente, ela tem uma vacina de tétano que venceu, tem mais de 10 anos, né? Ela já vai aplicar a DTPA com 5 meses, não vai? Para que fazer a DT e depois fazer a DTPA? Tem necessidade, né? É melhor deixar para fazer com 5 meses. O que é que vai mudar de 3 meses em 3 meses? Né? Então, quanto menos a gente se expor a substâncias, melhor. Menos consequências que a gente ainda não sabe o que vai surgir, né? Ninguém conhecia a AIDS, né? Até um tempo atrás. E aí, um dia, a doença apareceu, né? Então, ninguém sabe o que é que essas vacinas e mães estão causando a longo prazo. Então, quanto menos a gente tem que fazer, tem. É importante, previne doenças graves, previne. Mas vamos fazer consciente? É igual antibiótico, né? Vamos dar antibiótico consciente. Para não acontecer o que aconteceu com essa minha paciente.
ela não tem remédio na região para eu internar ela para fazer o antibiótico na veia, né? Porque ela já está com a bactéria resistente. Né? Então, nós profissionais de saúde, nós temos que ter consciência, a gente tem um arsenal, a gente tem bombas na nossa mão, né? Só que as bombas que a gente tem que saber como usar, né? Porque uma bomba, ela pode destruir só 10 metros quadrados, como ela pode destruir um país todo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque a resistência a medicações, as intoxicações que estão surgindo, né? A gente não sabe o que é que vem pela frente. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa, a sua experiência? Aqui é para a gente contar, né? Hoje é dia do trabalhador. Eu comecei a tomar a vacina e sentia um problema sério dentro de mim. Vermelhava o corpo, fazia tudo. Aí foi quando foi descoberto que era porque eu já tinha vírus demais da vacina dentro de mim, que eu não podia mais tomar a vacina. Não foi eu só, foi várias pessoas. E a gente tivemos que parar de tomar essa vacina por causa disso. É o que eu falo, nem tudo é para todo mundo. Inclusive, essa questão do ácido fólico, hoje você já deve ter visto aí que saiu uma associação de ácido fólico demais com autismo, né? Tanto é que agora a Sociedade de Ginecologia baixou de 5 gramas que se fazia para 400 microgramas de ácido fólico. Por quê? Porque se a pessoa tiver aquela mutação que eu expliquei, né, ela não vai conseguir transformar o ácido fólico no folato, e aí o ácido fólico ele vai se acumular. Então é mais um tóxico que vai para o bebê, e isso interfere na formação do sistema nervoso do bebê. E aí que causa, né, as doenças, que causam autismo, os transtornos de déficit de atenção, né, dificuldade de aprendizado, tudo isso também. Aí a usuária, né? Então, assim, quando ela confiava na gente... Ela usava. Ela usava, mas então tinha algumas que diziam, não, eu vou pelo médico, e não usava. O que acontece, tá? Eu vejo muita gestante que tem... Hoje, essa questão do ferro. Vamos começar pelo ferro. Hoje, a maioria das pessoas que você conversar, né? Tá com queda de cabelo, unha fraca, né? Indisposição... E você vai fazer um estudo do ferro, ela não tem... O ferro não é só para anemia, né? O ferro, ele é um constituinte de várias enzimas, né? Serve para fazer o cabelo, serve para fazer a unha. Só que nosso corpo é inteligente. Nós somos uma máquina perfeita que só podia ter mesmo um Deus para poder criar a gente, né? Então, você acha que o corpo, ele vai deixar de usar o ferro para produzir a hemácia, para não dar anemia, ou ele vai produzir seu cabelo? Então, ele vai produzir a hemácia, né? Então, a deficiência de ferro não é só anemia. Então, a gestante, ela está criando um ser dentro dela, né? Então, ela precisa de várias coisas, né? Por conta do aumento do metabolismo, inclusive o ferro. Então, toda gestante deve fazer o sulfato ferroso, o ácido fólico em baixas doses, ou melhor, o folato, né, que ainda não está tão disponível, mas já está começando a aparecer, né, e outras vitaminas. É o que eu sempre brinco com a paciente. Ah, doutora, eu não vou usar vitamina. Eu digo, vem cá, quando você vai construir uma casa, você só constrói com ferro e areia? Ela não. E o tijolo? E o cimento? E o reboco? Vem de onde? Então, é igual para o bebê. Se a gestante não fizer a nutrição correta e a suplementação correta, quem vai se lenhar é ela. O corpo não está nem aí. Nós fomos feitas para parir. Quem inventou da gente estudar foi a gente, né? A natureza criou a gente para procriar, né? Então, se a gente não fizer a suplementação correta, tem muitas mulheres que dizem assim, eu tinha saúde até parir, depois que eu pari eu não tive mais saúde. Quantas vezes você já citou isso? Até eu digo isso. Né? Então, e olha que eu suplementei, viu? Mas eu estou me preparando ainda, porque quem já é mãe já sabe, né? Então, o organismo exige muito da gente,
né? Então tem que suplementar. Infelizmente o governo, né, só disponibiliza o sulfato ferroso e o ácido fólico, então a gente tem que fazer nas mães. E tem que ver, será que um comprimido só está dando? Será que não tem que fazer vários? Certo? Então, tem que orientar, tem que comer fruta, verdura, salada, carne, ovo. Ovo é muito importante para a formação dos olhos do bebê. Entendeu? Já que abriu a... Posso falar? Pode. Meu nome é Volney, eu sou médico também, sou cardiologista. Vou só trazer para vocês o seguinte, que eu pego muito paciente gestante com níveis tensionais lá em cima. Aí eu chego e pergunto, quem é o médico que está acompanhando? Ou então vocês mesmos, vocês são a ponta da cadeia. Tudo começa com vocês. E eu observo que existe uma preocupação enorme no que o paciente usa de remédio, mas esquece o que é que ele está comendo. Eu falo uma frase que é o seguinte, que quem se alimenta bem não precisa de remédio. E quem se alimenta errado, o remédio não resolve. Então, não adianta você chegar para o paciente e dizer, vai usar esse remédio 8 horas, aí passa uma semana depois, a pressão está alta. Eu recebo gestante lá no meu consultório, que só ela parar de comer o quitute, dela parar de comer os embutidos e diminuir a ingesta de sal, a pressão normaliza. Então a gente tem que saber que o processo de gestação é um processo que você aumenta a volemia do paciente. Então, por si só, você já vai ter um aumento da pressão, por conta que aumenta o volume de sangue, né, a volemia. E que se essa gestante não fizer uma atividade física, ela vai engordar, vai aumentar o que a gente chama de resistência insulínica, vai ser uma mãe diabética e vai produzir um bebê provavelmente diabético. Então, há necessidade de um controle rigoroso do que come. Hoje, no meu consultório, eu condeno o pão, biscoito, bolo, refrigerante, o leite, porque hoje a gente sabe que tudo isso tem, no caso das massas, né, o pão, o bolo, o biscoito, o macarrão, é o excesso do glúten. O glúten, ele faz você reter muito líquido, aí aumenta a volemia do paciente, aí o paciente já chega lá hipertenso, aí remédio. Só que ele vai voltar dizendo, doutor, estou usando o remédio, não está resolvendo nada não, doutor. Será que é o remédio que está fraco, doutor? A gente tem que tomar mais outro remédio? Não, gente, não é isso. Vamos ver o que o paciente está comendo. Perde 5 minutos, faz um interrogatório. Então, assim, a gente mora na região, eu morava em Salvador, vim morar em Serrinha, minha qualidade de vida melhorou absurdo. Porque hoje eu não como pão, eu como aipim, eu como a batata doce, eu como inhame, eu como a tapioca, eu como cuscuz. As pessoas não querem comer isso, querem comer o pão. Então, hoje, a epidemia que a gente está tendo do excesso de glúten está levando as pessoas a ficarem cada vez mais doentes. Eu falo sempre lá, eu até botei na porta do meu consultório, a doença entra pela boca. Se você controla o que você come, você não vai ficar doente. Então, assim, eu vou deixar só essa palavra aí para... que a gente não precisa ficar preocupado com remédio, a gente precisa preocupar, saber o que é que a pessoa come. Lance um desafio para seu paciente, eu lanço meu desafio lá com o meu paciente, é só, a senhora vai tirar da dieta da senhora o glúten, 21 dias. Se a senhora não melhorar, a senhora pode voltar a comer tudo, e eu te garanto que vai melhorar. Melhora a qualidade de vida, melhora a disposição, melhora tudo, é impressionante. Então eu deixo a dica para vocês que acompanhe de perto a gestante, veja a questão dos valores tensionais, tire da dieta esses, né, pão, biscoito, bolo, refrigerante. É um absurdo quando eu vejo a gestante dizendo que toma refrigerante. Embutida. Aí depois reclama que está cheia de estria, celulite, né? Não está olhando o que está comendo. Nenhum presta. Eu vejo o pessoal usando Sazon, caldo quinó. Gente, isso é um veneno. Pode, não tem problema. Não tem problema. Eu recomendo até na dieta, vocês aqui conhecem açafrão da terra? Tá. O açafrão da terra, ele é rico em uma substância chamada cúrcuma, que é a curcumina, que isso é um potente anti-inflamatório. Você come isso na sua comida, põe no café da manhã, no almoço, na janta. Na comida, no prato.
Você deixa ele na mesa. É igual sal. É melhor que você não põe sal. Você põe açafrão. Ótimo. Tira o sal. Então, o sal de ervas é justamente para poder estar retirando o sal da mesa, né, para os hipertensos e até no dia a dia para a gente que tem a vida saudável também. E aí eu orientei que teve esse mês de abril, o mês do hipertenso. Aí nas unidades que eu trabalho no NASF, aí a equipe do NASF junto com a equipe do PSF, a gente fez esse trabalho de estar ensinando o sal de ervas e fazendo essa mistura, né? Eu até também orientei também o açafrão para estar fazendo uso com a água e o limão em jejum pela manhã, que é excelente, que é anti-inflamatório. Ensinei também outros nutrientes que é anti-inflamatório que pode estar usando naturalmente, né? Para poder estar evitando o consumo de sal. Aí vem a outra questão que o doutor falou dos tubérculos, que muitas famílias que moram em zona rural, aí chega a falar que compra o pão porque não tem na roça, que compra a batata, vai para a feira comprar batata, porque hoje reduziu essa questão do plantio de uma batata, do aipim, ninguém planta. Ninguém quer mais plantar, ninguém quer mais. Né? Aí quando a gente vê lá, saindo os carros, né, saindo os carros assim da cidade para vir para o interior, você vê os sacos de biscoito, de pão, aquele saco do chama, cheio de pão. Quando você vai conversar com uma pessoa que é diabética, que é hipertenso, de uma zona rural, aí chega às vezes até a chorar, dizer que não tem como mudar sua alimentação, se ela mesmo não planta um aipim, uma batata de sua casa, que prefere o quê? Os industrializados, né? Então a situação é difícil, realmente, né? Mas é isso, a gente como formador de opinião, por trabalhar na área da saúde, a gente tem que orientar, né? Orientar a paciente que ela precisa... Você quer um bebê saudável? Então você tem que ser saudável, você tem que se nutrir, né? As pacientes já chegam no consultório para fazer ultrassom com medo. Ai, meu Deus, será que meu filho tem um problema? Né? E o que foi que eu fiz para ele não ter um problema? Né? Então, a gente veio conversando no carro, né, sobre isso. Hoje todo mundo tem medo de ter uma doença ruim, né? Que é o câncer, né? E o que é que a gente faz hoje? A gente, então, hoje vive uma ansiedade, né? Com medo. O que é ansiedade? É o medo do que pode acontecer, né? Então, a gente já está sofrendo no presente de uma coisa que você não sabe nem se vai acontecer. Não é melhor a gente parar de sofrer e tomar atitudes em nossa vida, em nossa alimentação, né? Evitar o glúten, o leite, né? Que são bastante inflamatórios, e isso que é a gênese do câncer, de hipertensão, de diabetes, de doença autoimune. Então, a nossa alimentação é o que nos protege. A gente tem uma arma forte na mão. Então, não adianta estar sofrendo hoje por uma coisa do futuro. Então, é isso que a gente tem que passar para o nosso paciente, entendeu? E aí eu vou passar a palavra para Nicole. Foi muito bom a gente estar aqui nesse dia 1º, né? Tendo essa conversa, né? Mais uma vez eu agradeço o convite e mais ainda a disponibilidade de vocês, né? Então, hoje é feriado e isso não significa que num dia, né, comum, que não seja um dia de feira, você deu uma escapulida da sua alimentação, né? Mas você não vai fazer aquilo todo dia. Só que tem gente, ai meu Deus, eu tenho aniversário. Tem gente que tem aniversário segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então tem que escolher um para comer errado, né? Então a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa alimentação, fazer uma atividade física para a gente ter saúde e passar isso para os pacientes. Né? E essa questão do glúten e do leite que o Dr. Volney falou, faça o teste com vocês. Eu fiz em mim, ele fez nele. Hoje a gente não sabe nem quando come isso passar mal. Né? Deixa eu falar, né? Esqueci. Então, como todo mundo... Eu até esqueci. A gente chega aqui e fica conversando, como Nicole lembrou, né? Hoje eu sou diretora médica do Centro Médico Dr. José Carlos, né, em Serrinha. Há 3 anos nós fizemos uma repaginação, então, graças a Deus, estamos em crescimento.
né, aumentando nossos serviços. Inicialmente era só a parte de ginecologia, ultrassonografia, cardiologia, clínico, né? E hoje a gente já tem várias especialidades, como vocês veem aí no panfleto, né? E estamos trazendo outras, né? Tem vários colegas nossos de Salvador que estão vindo trabalhar com a gente para a gente prestar um atendimento, né, à população que às vezes carente, sofrida. Diga. Nenhum. Só se for de coco ou então de arroz, né? Soja menos, soja não, porque a soja brasileira ela tem 2 problemas. Ela é transgênica, né? E é misturada também ao trigo, então ela tem glúten no leite de soja. Se deixar, eu passo aqui o dia todo falando mal do leite. Alguém quer perguntar? Diga. Inhame pode. Leites vegetais, você pode usar de inhame, arroz, de linhaça, de aveia. E tem receitas caseiras para você fazer. O grande problema do leite é, primeiro, que Deus fez a gente muito bem feito. A vaca, ela dá leite para um bezerro. Você só vai ver a vaca dar leite se ela parir. Ela pare um bezerro, ela não pare a gente. Por que a gente tem que beber o leite da vaca? A gente não tem intestino de bezerro. Um bezerro nasce com 20 quilos. 30 dias depois ele está com 60 quilos. Só mamando. Como é que esse leite tem dentro do nosso intestino e a gente quer continuar bem? Nunca, gente. Isso é um absurdo. Então, o leite, primeiro, outra coisa. A vaca hoje, ela pare porque ela é induzida a parir. Ela recebe um monte de hormônio. Observem que as mulheres cada vez mais jovens com câncer de mama. Quando você vai ver, isso é cheio de estrógeno. É estrogênio que está entrando na mulher através do leite. Que é uma dieta que todo mundo diz, porque assim, associa o leite ao cálcio, o cálcio ao osso. Não é isso? Todo mundo fez assim, né? Leite, osso. Mamãe diz que toma leite, osso. A vaca não bebe leite. E o cálcio vem de onde? Do capim. Eu não estou mandando ninguém comer capim aqui não, pelo amor de Deus, hein? Folhas verdes. Tudo que tiver de verde você pode comer que tem cálcio. O cálcio é o mais abundante que a gente tem no nosso meio. Tudo tem cálcio. Então não precisa estar bebendo leite. Ah, doutor, mas sabe aquele gosto que tem o café com leite? Eu entendo. Eu também sofri para parar com leite. Mas depois que você tem uma noção, conhecimento de que aquilo está lhe fazendo mal, você para. Então, assim, os pacientes que têm dificuldade em parar de ingerir o leite, eu recomendo o leite de arroz. Tem várias hoje aí no mercado, a Yasmine, que produz um leite de arroz muito bom, que é uma caixinha, um potinho. Você dilui ali, faz o mingau, que é pacientes idosos. Eu tenho muito paciente idoso que ele tem o convencimento que ele tem que tomar leite. Então, toma leite. Não tem dente, toma leite. Realmente, o mingau, eu não posso também ser tão direto e bruto. Mas assim, não vale a pena vocês tomarem leite. Então parem com leite, pelo amor de Deus. Tá vendo? Cada vez mais tão preocupado. Eu fico até preocupado aqui porque eu dou várias entrevistas na rádio e eu condeno, né, o leite. Então eu acho que eu estou tirando alguém da profissão aí de vender leite. E o padeiro? Ele é leite e padaria. Eu acho que não tem ninguém dono de padaria aqui não, né? Então... Bom, claro. Leite de coco, você bate o coco e aí ele escorre com leite de coco. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Graziele. Obrigada a você pelo convite. Nós recebemos aqui muitos pacientes que vêm da clínica de vocês. E assim... Hoje aqui nós desconstruímos, né, algumas coisas, então eu acho que a gente vai refletir. Ou nós já estamos refletindo aqui algumas coisas, mas também nós precisamos construir outras coisas, como por exemplo, que a gente já estava conversando aqui, eu e a Carlos, a gente tem que reforçar que na verdade isso já é sabido por todos, mas a gente a partir de agora, né, já que, por exemplo, o gestor ano passado disse que estava com algumas dificuldades, a gente tem que começar a reforçar a rede de atenção à saúde da mulher aqui no município. Porque vocês, profissionais, a gente sabe que vocês que estão aí na ponta têm uma dificuldade muito grande. Por exemplo, ele perguntou aqui a gente, vocês têm algum médico que atende alto risco aqui? E a gente não tem, a gente sabe que a gente precisa ter, né?
Então, essa já é uma tarefa de casa que eu venho cobrando sempre, mas Ed Carlos sempre falou das dificuldades, mas que a gente, a partir de agora, vai pensar melhor, né? Tem a questão também da dificuldade dos exames laboratoriais, mas que agora também, então, é uma outra, né, promessa, que ele disse que vai se debruçar nisso, e a gente continua cobrando, porque a gente quer, inclusive, que vocês participem dos fóruns do Rede Cegonha, que acontece em Serrinha. Quando tiver, algumas aqui já foram, a gente vai continuar informando e disponibilizar o transporte, para que médico participe, enfermeiro participe, para que realmente essa mulher tenha, né, esse apoio que ela precisa ter de nós, profissionais de saúde. E a gente, né, enquanto gestão, tem que se responsabilizar por isso. Então, eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês por estarem aqui hoje. Viu? É um bom retorno. Vocês sabem que hoje é só até meio-dia, que seria o dia todo. Na verdade, as meninas iam voltar para as unidades para trabalhar, mas a de Carlos deu esse bônus a vocês por conta do Dia do Trabalhador. Vão estender o feriadão, coisa boa. E mais uma vez a gente agradece a presença de todos, viu? Muito bem. Agradecimento é a palavra-chave, né? Eu iniciei agradecendo e eu encerro também agradecendo, eu só tenho a agradecer. Doutora Grazi, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, pois eu sei que Ele tem abençoado. E agradeço a toda a equipe. Doutor, eu sou péssimo de nome, Vonei, doutor Vonei também, muito obrigado, sabe as palavras. Meu pai sempre diz que o ser humano é o único mamífero que toma leite após a idade adulta. E de fato, somos os únicos mamíferos que tomamos leite na idade adulta. Doutora Karen também está conosco, muito obrigado por estar aqui. Por isso o doutor Álvaro está quietinho ali. Hoje eu descobri o segredo dele. Hoje ele está quietinho porque a esposa está do lado. E agradecer todos os nossos médicos, agradecer toda a nossa equipe de atenção básica, enfermeiros, técnicos. Eu tenho recepcionista aqui também, eu tenho pessoal da equipe de apoio, a minha equipe de NASO, enfim, seu Pedro está aqui, é tudo, seu Pedro é tudo, Secretaria de Saúde, Leide está ali conosco também, enfim, agradeço de coração a todos, eu sei você também, Jaque. E pensava com Nicole durante a semana, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, feriado, um dia para estar com a família, não tomando leite, mas passeando, aproveitando o dia, e se dedicou a estar aqui conosco, e nós te agradecemos assim de coração, de coração, de coração. Não, a equipe é muito boa, graças a Deus, de diálogo, é uma equipe boa. Eu agradeço a Deus todo dia pela equipe que tenho, porque, de fato, não porque estão presentes, mas eu tenho uma equipe maravilhosa. E isso eu ouço em relação a alguns colegas. Eu posso agradecer muito a Deus pela equipe que temos aqui em Teofilândia. A equipe é sensacional. Não vou falar muito porque senão ficam todos se achando. A gente tem aqui um presente simbólico mesmo, mas assim, de coração, a equipe da Secretaria de Saúde te estende com muito carinho, muito agradecimento mesmo por tu estar conosco durante todo esse dia, viu, doutora? E no demais é isso, nós encerramos aqui, como Nicole já antecipou, ela colocou ontem, informou ontem, e hoje já antecipou. À tarde vocês podem ficar com os familiares de vocês, estão todos tranquilos. Gleiva queria trabalhar, mas hoje ela vai folgar à tarde. E eu queria só, para a gente fechar, pedir a vocês que de fato tudo que foi dito aqui, tudo que foi dialogado foi um momento de desconstrução de alguns conceitos, de construção de saberes, enfim, que a gente possa estar levando isso para o nosso dia a dia, para os nossos usuários, que infelizmente são carentes de informação na sua grande maioria, e que nós possamos compartilhar experiências foram colocadas aqui, muito bem colocadas, e que eu creio que toda essa soma vai contribuir para essa população que, infelizmente, é muito carente de informação, é carente de assistência, isso também é muito real, mas que nós possamos seguir uma frase que Rose utiliza muito no dia a dia,
que de fato nós possamos abraçar essa causa, porque somos gente cuidando de gente. Então a nossa responsabilidade ela se torna maior em relação a alguns profissionais no mercado de trabalho. São gente cuidando de gente. Então que de fato nós possamos dar continuidade a esse legado que recebemos e que com certeza iremos levá-lo nas nossas ações. Então desejo a todos um bom dia.